A missão social da igreja é o título da lição 6 na classe dos juvenis. A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Sou o presbítero Denis Pereira, atuo com a EBD há mais de 20 anos e também com a liderança de juventude na igreja. Sou presbítero da AD Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer receber aqui semanalmente pastores, professores, dirigentes, superintendentes, alunos e todos os que amam a Palavra de Deus, a Escola Dominical. Quero convidar a você, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário, que é muito importante para nós. Em breve estaremos lançando um treinamento de aperfeiçoamento para você transformar as suas aulas da escola dominical. Vai ser bem bacana, por isso fique atento, inscreva-se, curta, compartilhe. 80% dos nossos vídeos são assistidos por pessoas que receberam o link por meio do WhatsApp. Então compartilha, coloca nos status, manda nosso link para todo mundo. Eu te ajudo, quero ajudar mais pessoas. Então, por favor, compartilhe o link do nosso vídeo, do nosso canal. Comenta, deixe perguntas, responda aqui as nossas perguntas, pegue Bíblia, revista, papel e caneta e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Só apresentando aqui aos irmãos o lançamento do nosso livro, é o segundo livro que Deus me dá o privilégio de escrever. O propósito é maior, aqui ó, o propósito é maior que a sua dor. A dor não é o propósito, mas tem propósito. Livro baseado em 2 Reis 5. Tem abençoado muitas vidas e será um prazer compartilhar esta obra com vocês também. O link está aqui na descrição. Além de abençoar a tua vida. Este ano eu e minha esposa completamos 25 anos de casados e ao adquirir o nosso livro, você nos ajuda a realizar um sonho de comemorarmos aí esta data tão especial, tá certo? Então, ajude-nos, pegue aí a sua revista, Bíblia, papel, caneta, bloco de notas. Agora sim, bora para a nossa aula. A missão social da igreja. Bem-aventurado aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. Salmos 41:11. Lembrando que toda quarta, 10 da noite, nós temos aqui neste canal a Sala dos Professores. Você não pode ficar de fora. Toda quarta-feira, 10 da noite, Sala dos Professores, com dicas, sugestões. Inclusive, se você quiser participar, você pode entrar na nossa sala também. Por isso, fique muito atento. Temos 6 grupos de professores no WhatsApp. Isso mesmo. Os links estão todos aqui na descrição. A leitura bíblica em classe está em Atos 4, 32 ao 35. Também Tiago 2, do 15 aí ao 20. Em nossa sociedade, há muitas pessoas precisando de ajuda espiritual e material. Algumas famílias passam por necessidades extremas, precisando de alimento, roupas e até moradia. Tem pessoas com saúde debilitada, precisando de medicamentos e equipamentos para locomoção. Pessoas precisando de emprego, de oportunidade de estudos. Enfim, as demandas sociais, elas existem. Agora, será que a igreja tem alguma coisa a ver com isso? Nós vamos dar uma olhadinha aqui, bem interessante, sobre a missão social da igreja. Tópico 1, a igreja primitiva. A igreja foi fundada por Jesus Cristo com uma missão bem específica: pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Pregar o evangelho a toda criatura. Agora, se você olhar Atos 2, do 42 ao 47, você vai ver o crescimento da igreja de 120 pessoas para mais de 3.000 pessoas. E você vai ver que o crescimento da igreja primitiva foi explosivo, poderoso, realizado pelo próprio Deus. Tá? Agora, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas nos ensina, nos aponta características desta igreja extremamente envolvida em pregar o evangelho. As pessoas que ouviam o evangelho e passavam a crer no Senhor não se isolavam. Antes se juntavam aos demais seguidores de Jesus para aprender mais. Então isso mostra que a fé cristã precisa ser vivenciada em comunidade. O ensino, a adoração e a oração comunitárias são essenciais para o fortalecimento da fé. Tá? Então veja, uma das coisas que eles tiveram que gerenciar foi a necessidade de suprimento de alguns irmãos na fé. Tá? Então, 4 marcas de uma igreja vitoriosa e bem-sucedida, para mim, estão aqui em Atos 2,
versículos 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, tá? Olha só, aí lê até o 47 diz assim, ó, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então o mundo via que aquela comunidade de crentes, de discípulos, eles cuidavam uns dos outros, tá? Então a gente vai entender isso, porque tem a questão do amor ao próximo, certo? Então a função da igreja é pregar o evangelho. Eu costumo dizer e afirmar, principalmente nos últimos dias, a igreja é a única instituição com autoridade espiritual. Por isso, a igreja não pode confundir a sua missão, ok? Ela não pode se desviar de sua missão, porque se a igreja não for uma voz profética para esta geração, se a igreja não for uma autoridade espiritual, não exercer autoridade sobre esta geração não terá voz profética nem autoridade espiritual, porque só a igreja foi delegado, só a igreja foi dado o poder. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, eis que vos dou o poder para testemunhares no meu nome e de ir pregar. Isso é delegação de autoridade, só dada à igreja de Jesus Cristo. Então a igreja de Jesus Cristo, ela não pode se perder na missão, no seu propósito de existência, tá? Mas vamos lá, tópico 2. A responsabilidade social na igreja primitiva. Assim como ocorre em nossa sociedade hoje, na Jerusalém do século I havia pessoas de diferentes poderes aquisitivos. Existiam pessoas livres, outras escravizadas. As mulheres não trabalhavam, não tinham direito à herança de propriedade, não tinham renda. As viúvas dependiam de doações para sustento. Os enfermos, muitos deles acabavam dependendo de esmolas e por aí vai. O evangelho do Senhor Jesus Cristo alcançou e salvou pessoas de todas as camadas sociais e elas passaram a conviver em comunhão, compartilhando a mesma fé e louvando o mesmo Deus. E de maneira amorosa e voluntária, os irmãos que tinham bens e propriedades consideravam as necessidades dos irmãos mais vulneráveis. Então, isso aqui está falando de cuidado, a ponto de Lucas afirmar que entre eles não havia necessitado algum. A igreja primitiva não negligenciou as demandas sociais da sua época e essa postura agregou valor ao testemunho de vida e de conduta dos cristãos. Até porque, como podemos dizer que amamos a Deus e não suprimos a necessidade dos irmãos, né? Então, a igreja tem essa missão. Então, ó, aí na sua igreja, você pode aproveitar essa aula e você pode fazer uma grande pesquisa junto com seus alunos. Então, por exemplo, você tem na sua igreja aposentados, não tem? Todos esses aposentados, irmãos aí da terceira idade, quarta idade, quinta idade, todos eles estão sendo assistidos pelo governo, por suas famílias, seus filhos. Será que não tem aí nenhum vozinho, nenhuma vozinha que mora sozinha, que não consegue nem limpar a casa direito? Já parou para pensar? Eu congregava numa igreja, inclusive aqui perto de casa, agora eu estou congregando mais longe. Mas eu congregava numa igreja e tem lá um casal de idosos que a irmã Maria não tem como arrumar casa, gente. Elas têm osteoporose, diabetes, um monte de coisa. Ela precisa de alguém para ir lá limpar a casa para ela. Isso é cuidado, isso é prestar atenção, tá? Entre outras questões também. Remédio, será que não tem nenhum idoso aí precisando de um remédio? Tá? O Antigo Testamento mostra em diversas passagens que o povo de Deus deveria ser conhecido por um comportamento ético e social diferente dos demais. Jesus reafirmou a importância desse comportamento ético-social no Sermão do Monte, quando ressaltou a bem-aventurança de quem tem fome e sede de justiça e de quem pratica a misericórdia. Tá? Então, é muito importante que a gente tenha em mente a nossa missão, a missão social da igreja, e que a gente pratique isso de maneira cuidando das viúvas, cuidando dos idosos, cuidando das crianças, enfim. Na igreja primitiva aconteceu lá um atrito, tá? Por quê? Porque as viúvas as viúvas não judias, né, as viúvas gregas, estavam sendo mais assistidas ou não estavam sendo assistidas,
de acordo com os recursos destinados às viúvas. Bom, e aí foi quando surgem os diáconos, tá? Então, um ponto aqui sobre a missão social da igreja. A igreja deve ter um departamento de ação social, mas a ação social, ao mesmo tempo que ela não pode se confundir com a missão essencial específica da igreja, que é pregar o evangelho, que é falar de Jesus, a missão social também não pode ser confundida com um departamento. Ela é de toda a igreja, ok? Então, dá uma olhadinha como que está a despensa da sua igreja. Quantas cestas básicas você conseguiria montar este final de semana na sua igreja? Pensa aí. E qual é a demanda? Quantas pessoas da igreja e fora dela tem? Cuidado, hoje em dia as pessoas dizem, mas a gente vai ajudar? Será que a pessoa precisa? Que não sei o quê. A igreja precisa estar pronta para ajudar. Olha só, tópico 3, a importância do amor fraternal. Você já se inscreveu no canal? Então inscreva-se, crente. Anote, assine as notificações, dá like, deixa comentários aí para nós, tá bom? A importância do amor fraternal. A preocupação com a necessidade do próximo, a disposição em ajudar, a prática da misericórdia, são características de um verdadeiro cristão. No Novo Testamento, essa conduta é chamada de amor fraternal. A prática do bem é um princípio cristão. Ela deve acompanhar a fé, assim como a obediência ao mandamento do amor ao próximo. Amor não é apenas um sentimento, mas é a decisão de querer o bem do outro e fazer o que é possível para que isso seja uma realidade, certo? Então, a igreja, ela tem sim uma missão cuidadora. É só nós olharmos para Jesus. Jesus cuidava das pessoas. Jesus diminuía o flagelo das pessoas. Não é? Então, eu costumo dizer que um cristão, ele não pode buscar uma cesta básica num centro espírita, por exemplo. Não, está errado. Quando um crente tem que buscar uma cesta básica ou até mesmo os materiais escolares do filho, sabe, numa instituição outra qualquer que não a sua igreja, significa que algo na igreja está errado. Porque uma igreja ensinada na palavra e que entende o evangelho de fato é uma igreja onde os membros cuidam uns dos outros, começando, claro, com os domésticos na fé, tá? Práticas sociais como testemunho da fé em Cristo. Por quê? Porque não adianta a gente falar que ama Jesus se a gente não mostra esse amor, se a gente não pratica esse amor. O apóstolo Tiago, que também foi o líder da igreja em Jerusalém, refletiu sobre a relação entre a fé em Cristo e o cuidado com o próximo em sua carta. Ele alerta que o cristão não deve ignorar a necessidade latente do irmão que está com falta de mantimento. Apenas cumprimentar e despedir o irmão necessitado, usando de palavras amorosas, em nada irá ajudar. Vamos olhar aqui o texto. Tiago 2, versículo 15 e 16. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí. Né? Então, o amor é para ser expresso em palavras e atitudes. Não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, certo? E é claro que se eu levo uma cesta básica para alguém que precisa, eu não preciso dizer a ela que eu a amo. Embora eu possa dizer, mas o meu gesto neste caso fala mais alto que as minhas palavras, certo? Outra coisa é ter o cuidado de como a gente expõe isso, tá? Então, assim, a missão social da igreja, ela deve, claro, hoje tem tanta maldade no mundo que é bom expor coisas boas, mas usar a imagem de pessoas necessitadas é complicado. Usar a imagem de pessoas necessitadas, mas é humilhante. Então, eu acho que não precisa fazer isso, certo?
Mas a igreja precisa cumprir o seu papel social, porque ao cumprir o seu papel social, nós estamos testemunhando ao mundo a verdadeira fé em Cristo. Cuidamos uns dos outros e cuidamos das pessoas que nos procuram, que procuram a igreja, pedindo uma ajuda, pedindo um auxílio, pedindo um alívio. Então, aproveite esta aula para dar uma verificada na sua igreja, o que está sendo feito, e de repente a classe de vocês podem contribuir de alguma forma. Não só com mantimento, com roupa, com emprego, não é? Então, de repente, você tem na sua igreja alguém, por exemplo, esses dias tive contato com um jovem, ele é professor de inglês, então ele tem um projeto social na igreja, ele tem uma escola de inglês e ele montou um projeto social na igreja num custo bem reduzido para dar aulas de inglês. Ele está fazendo uma obra social, ele está demonstrando o amor de Jesus na vida dele de uma maneira prática, não é? Ele está servindo pessoas com aquilo que ele aprendeu. Então, é também uma forma de fazer uma ação social. Então, existem muitas maneiras, cada lugar tem sua demanda, cada lugar tem suas necessidades, por isso que é preciso mapear quais são as necessidades da sua igreja. Existem cursos técnicos, profissionalizantes aí nessa região? Será que na igreja não tem nenhum profissional que pode ensinar? Então, por exemplo, você tem aí um super cabeleireiro que pode fazer um workshop para quem quer aprender a cortar cabelo. Então, são dicas, são sugestões que a igreja pode envolver para que haja um cuidado pleno. Doutrina, palavra, oração, comunhão e partir do pão. O mundo tem que olhar para a igreja e ver que nós cuidamos dos nossos, que nós cuidamos uns dos outros. Quando o mundo vê isso, o mundo entende que Jesus está em nosso meio e se sente atraído por esse amor verdadeiro, genuíno e prático. Amém? Meus amigos, essa foi então a nossa pré-aula da lição 6, classe de juvenis. A lição 7 virá com o tema A Igreja e o Evangelismo. Você não pode perder. Por isso, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é sempre muito importante para nós. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.